Já estamos aguardando o professor Paulo. Oi, Paulo. Oi, Tudo Ana, tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo e com você? jóia. Tudo bem, graças a Deus. É uma Estamos alegria estar começando aqui aí. com você. Com certeza, com certeza. Não vi a hora de chegar, Que bom. né? Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com você, poder compartilhar um pouco desse assunto que é tão urgente nesse momento, né? Sim, extremamente atual, necessário, né? Já estamos recebendo aí nossos amigos. Oi, Bia, tudo bom? Isso, Uma vamos dar amiga, vizinha. algumas boas-vindas aí para todos que estão chegando, né? Obrigado pela Isso. presença de todos. Vamos tratar desse assunto que é bem legal. A Ana, como Paula. que você sempre dá um tempinho aí, espera o pessoal chegar, a gente pode ir Isso. conversando, A gente vai esperando um minutinho, 2 minutinhos e meio, batendo um papo, com né? certeza. Você está trabalhando no home office também, Ana? Estou fazendo home office. Que Estou bom. atendendo online, né? Às vezes, quando uma ou outra pessoa não consegue, né, participar online, aí a gente Uhum. acaba indo ao consultório, mas muito esporadicamente. Eu fui, acho que 2 ou 3 vezes. Então, eu estou trabalhando também em home office. No Ah, que meu bom. caso, No meu caso, foi muito facilitador, né? Eu vejo o sofrimento das pessoas que têm filhos, das pessoas que têm uma maior dificuldade, né? Uhum. Mas no meu caso, eu não tenho mais filho criança, eu tenho um espaço na minha casa que me propicia ter total e absoluto sigilo, silêncio, né? Então, eu estou tendo vamos dizer, um privilégio, né, de conseguir fazer esse trabalho. Mas eu converso com muitas pessoas, Paulo, que estão tendo muita dificuldade de adaptação. Inclusive, eu acho interessante, às vezes eu ligo para algum serviço, né? Essa Uhum. semana, por exemplo, eu precisei ligar para Vivo e era muito interessante, porque ao invés daquele burburinho de gente atrás, você ouvia grito de criança. O atendente da Vivo, né, falando. Olha aí, ó, Malu Fantinato, Isabela Gazzetti, você conhece esse povo. Pessoal que eu conheço aí, tudo Sejam de olho aí bem-vindos. Ai, na que live. gostoso, Obrigado pela Isabela. presença de todos, que bom, né? A gente fica Bom, feliz Paulo, com a presença de todos. eu queria deixar aqui um aviso, né, para todo mundo. Os que não puderam estar aqui vão ter a possibilidade de assistir no IGTV. Depois eu vou passar o IGTV também. O Paulo vai Uhum. compartilhar. E a Sim. gente vai passar também no YouTube, tá? Existem alguns amigos da gente que não têm o Instagram, que não gostam, Uhum. não se beneficiam do Instagram, então eles às vezes preferem assistir pelo YouTube. Então eu vou passar, meu canal é psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, e vamos dar início a esse maravilhoso momento com o professor Paulo Fantinato, com a palavra você. Muito obrigado, Ana. Bom, então agradeço todos a presença de todos, né, que estão chegando aí, aqueles que vão assistir depois, né. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre a liderança, mas uma liderança aplicada ao momento atual. Primeiro, se vocês me permitem, eu vou me apresentar. Meu nome é Paulo Fantinato. Eu tenho, por que eu cheguei a esse tema da liderança, né? Foi uma história de vida que me levou a isso. Eu tenho 25 anos de vivência corporativa na organização Bradesco, tenho mais de 15 anos como docente no ensino superior e essas duas experiências, elas me proporcionaram vários desafios com pessoas. Não desafios em termos de superação, mas um desafio prazeroso. Porque para liderar tem que gostar de pessoas, né, Ana? Tem, com Então, certeza. você tem que amar as pessoas, você tem que acreditar no potencial dessas pessoas, né? Você tem que ter paciência, você tem que ter uma compreensão, né? E tudo Respeito, isso é muito empatia. importante, empatia, a gente vai falar de tudo isso daqui um pouquinho. Então, você é um conjunto, né? E eu gostaria de saber, assim, as pessoas que aqui estão, né, poderiam se responder essa pergunta. Um líder nasce pronto, ou um líder ele é construído, ele é moldado líder? Essa é uma boa reflexão.
né? Com Talvez a resposta certeza. para alguns seja assim: ah, não, o líder nasce pronto, a pessoa que já lidera, eu vejo aquela pessoa liderando e tudo mais, né? Não é bem assim. Muitas Existe. vezes, pode falar. Desculpe interromper, até para somar isso que você está falando, é muito comum a gente ouvir a expressão líder nato, né? Então, ele é Tá. um líder nato, né? E aí as pessoas Isso. confundem, mas vamos lá. Então, assim, eu não. Na minha vida, por exemplo, a liderança ela foi desenvolvida. Desde pequeno eu não tinha vamos dizer assim, esse talento, né? Essa competência desenvolvida. Isso foi um processo na minha vida. Mas antes do processo da liderança, teve que acontecer, Ana, um outro processo, que é o processo da autoliderança. Muito Então, bom. como que você lidera pessoas se você não se lidera? Então, primeiro acontece um processo de autoliderança. Então, na minha história de vida, a questão da autoliderança, até porque eu saí da minha casa, né, da casa dos meus pais, muito cedo, ele foi um processo muito importante, né? Me autoliderar. Eu saí de casa com 15 anos, Ana, e fui trabalhar fora, e morar fora, e me manter a partir dos meus próprios recursos. Então, falar sobre autoliderança, para mim, foi uma coisa que a circunstância exigiu. Então, como que você faz uma escolha? Você tem que olhar para aquele momento que você está e observar as oportunidades e decidir, né? Então, muitas pessoas hoje podem ter essa dificuldade, né? A gente vê muitas pessoas hoje tendo essa dificuldade de falar assim, o que eu faço? Então, se você tem essa pergunta, o que eu faço? Como no processo de liderança você vai definir o que os outros fazem? Exatamente. Eu Né? achei Então, interessante a pergunta, desculpa, Paulo, só fazendo de vez em quando algumas interrupções, porque nossos amigos são bastante à vontade, participativos, né? E aqui eu fica à tenho vontade. o Emanuel, né? O Mané, como eu conheço melhor, me arrumar aqui a cadeira. E ele está dizendo que ele nasceu pronto para aprender, né? Aqui, deixa eu ler direitinho como que ele falou. Eu nasci preparado para aprender e desenvolver, né? E realmente, o Mané é uma pessoa muito consciente, personal trainer, um grande amigo também, está sempre presente aqui, já participou também do bate-papo com amigos, né? Então, É um bem prazer ter interessante vocês isso. aqui. Nossa, que bom. E é isso mesmo, a gente está preparado. Isso daí é uma disposição mental, né? É uma atitude que ele teve. Olha, eu quero aprender. Tem muitas pessoas que não têm essa atitude, né? Esse mapa mental que a gente chama, né? Então elas acabam se limitando nas oportunidades da vida. Então, como eu estava dizendo, essa questão da minha história teve uma influência muito grande. Porque eu fui morar fora, eu morei com pessoas, morei em república, e aí, rapidamente, puxado muito pela responsabilidade, pela necessidade, eu puxava a responsabilidade dos cuidados. Então, você liderava a equipe. E aí vai para os estudos. Aí é líder de sala, é líder da comissão de formatura, é líder de não sei o quê, e sempre puxa na frente com responsabilidade. Então, assim, escolhas sempre tem como estar ligado a uma responsabilidade. Então, muito importante esse conceito, né? Para a sua Com certeza. autoliderança e para a liderança dos outros. Então, quem faz uma escolha está disposto a assumir a responsabilidade por aquilo. Tá? Então, sempre na minha história, foi essas coisas foram se amarrando. Né? E eu sou engenheiro de formação, né? Então, eu falo assim, o que o engenheiro de formação está aqui falando sobre liderança? Né? Poxa, mas no exercício da minha profissão de engenheiro, eu fui trabalhar e liderar equipes técnicas. E equipes técnicas, antes do conhecimento técnico, vem o relacionamento. Né? Então, como eu iria tratar essas pessoas? Né? Como que eu ia fazer com que elas fizessem aquilo que eu gostaria que elas fizessem? Né? E como eu gostaria que elas fizessem aquilo? De maneira rude, bravo, chateado ou alegre? Então foram desafios que foram sendo colocados
que me estimularam a conhecer um pouco mais sobre pessoas. E aí, como um bom aprendiz, né, que sou, vou seguir aí, assino embaixo do Emanuel aí, né? Realmente, a gente tem que ter essa abertura, porque a vida inteira é aprendizagem, né? Eu, então, fui atrás desse desenvolvimento. Então, quando você quer ter sucesso na sua vida, o desenvolvimento, ele caminha junto, tá? Porque toda informação que entra na sua mente em forma de aprendizagem muda o seu pensamento, abre novas portas e você pode fazer novas escolhas. E novas escolhas, aliado às ações, te levam a novos resultados. Né? Então, Einstein dizia que a frase que os mesmos caminhos levam aos mesmos lugares. Se você não aprende nada, você sempre vai fazer a mesma coisa. Né? Então, se você está sempre aprendendo, você está sempre tentando mudar os seus caminhos. E novos caminhos levam a novos resultados. Né? Então, aprender é uma constante na nossa vida toda. Né? Então, eu fui buscar esses conhecimentos sobre pessoas, principalmente sobre perfil de pessoas. Né? Então, você vê que as pessoas, normalmente, elas têm um perfil mais forte. Né? Para os líderes das empresas, eles têm ferramentas de auxílio muito boas, que é, por exemplo, aqueles mapeamentos de perfil, que é o baseado em metodologia DISC e tantos outros, né? Que você ali tem mais ou menos uma leitura. Você nunca tem a leitura completa de como uma pessoa é, mas aquilo ajuda você a compreender e até lidar com aquela pessoa. E também conhecer o seu próprio perfil. Né? Então, isso ajuda muito em como você faz as coisas. Né? Aliado a isso, você pode também observar que a gente tem uma maneira, normalmente a gente tem uma maneira dominante, né, para poder observar o mundo. Né? Então, tem as pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas. Né? Então, isso também influencia, porque, por exemplo, onde que eu quero chegar? Hoje, o líder, quando ele estava na empresa, ele tinha a sua equipe ali. Ele estava vendo, ele estava ouvindo. Então, isso acabava não aparecendo muito, porque era uma situação presente. Você pega, por exemplo, uma pessoa hoje que é visual. Visual, quando eu digo visual, ela está observando, é muito mais fazer a leitura do ambiente, das coisas, das cores, né? Como ela enxerga. E nós fomos, com essa situação de pandemia, nós saímos desse ambiente. Então, o líder não vê mais a sua equipe. O contato que ele tem com a sua equipe, muitas vezes hoje, é um contato via áudio, né? Via telefone, via o áudio do WhatsApp e tudo mais. E, às vezes, intermediado pela tecnologia com relação aí às videoconferências. Né? Então, o que acontece quando você é visual e você, então, está trabalhando com situações auditivas? Você não consegue perceber, né, todas as características naquela voz daquela pessoa, se ela está bem, se ela está triste, se ela não está. Se você manda também um comunicado para o seu liderado e ele é visual, ele gosta de ver as coisas escritas para poder interpretar, ele recebendo um áudio, ele também não tem toda a familiaridade, todas as informações não encaixam para ele. Então, olha só, Ótimo. esse é um ponto que é muito significativo neste momento, porque eu preciso conhecer a minha equipe e, olha, que eu conheço as pessoas só observando. Tem aquelas pessoas assim que você olha, todos os dias ela está assim, impecável. O cabelo arrumadinho, batom passadinho, né? Então, olha só, a gente já olhando, a gente vê que essa pessoa é visual. Por quê? É importante para ela a maneira que ela se vê e como ela se cuida nos mínimos detalhes. Tá? Quando você vai falar com uma pessoa, às vezes ela vira, ela não te olha, e ela vira meio que o ouvido assim para você, ela está direcionando o ouvido para a sua fala porque ela é mais auditiva. Tá? E tem aqueles funcionários que você vai passar uma orientação, ele faz assim, não, vem aqui e me ensina como faz. Esse é mais sinestésico, esse já vai mais para a mão na massa. Isso.
Então, ou seja, o antes, dentro do ambiente corporativo, ali na prática, fácil, você se adequava, assim, líder e liderado, eles se adequavam ao meio de trabalho, né? Então, informalmente, ali, vai, um falou, não, me mostra aqui, já vai lá e mostra, já faz. Hoje, nós estamos distantes, né? Estamos com essa mediação da comunicação pela tecnologia e isso ceifa muitos detalhes. Então, isso é um ponto de observação na liderança hoje, né? Então, eu fui aprender tudo isso que eu estou te falando agora, eu fui buscar saber, não sabia, né? A Para que eu Suzilene, fui aprender isso? Para melhorar a minha comunicação com as pessoas. a Suzilene está colocando uma questão muito interessante, né? Transformar-se em um líder requer estudo, habilidade e persistência. Aí ela está pedindo a indicação de um livro, né? Inclusive, Adoro. aí, isso. Esse livro está lá na minha mesa do consultório. Depois, Suzilene, ele vai falar desse livro dele, que eu tenho uma cópia autografada, né? Que é uma honra, né? Eu fui no lançamento do livro. Mudando aqui o. Aí, melhorou. Deu uma Valeu. travadinha aqui. Isso. É, para mim também. Ah, Mas vamos lá. Então, você veja, eu fui desenvolver isso, né? Então, assim, dentro do próprio ambiente corporativo, quando eu trabalhava na organização, sempre eu, quando a minha diretoria executiva tinha projetos novos, eu era convidado a participar. Então, onde que entrou aí, por exemplo, a questão da minha participação nesses projetos? Exatamente a minha habilidade de comunicação. E como eu desenvolvi uma habilidade de comunicação? De novo, situação da vida que me chama a isso. Fui ser professor universitário. Como eu iria me expressar para que aquela pessoa que está ali na minha frente, que é totalmente diferente. Então, eu tenho alunos de 18 anos, tenho alunos eu já tive aluno até de 65 anos, Ana. E eu acho assim nossa, incrível quando tem essa diversidade na sala de aula, porque você tem que exercitar as diversas formas de se comunicar, né? Então, um gosta de mais detalhado, o outro você não precisa detalhar muito, você precisa colocar aquele conteúdo de forma atraente. E sabendo que a gente, para educar adulto, o conteúdo precisa ser atrativo para que aquilo faça sentido, né, na vida daquela pessoa. Porque o adulto só presta atenção naquilo que é importante. Senão ele já descarta e fala, isso aí não é para mim, exatamente. tchau, né? Então, você também, que é professora, sabe muito bem disso, que a forma como um professor traduz aquele conhecimento, né, ela é muito importante, né, em forma para aprendizagem. Exatamente. E uma coisa Então, interessante também, Paulo, é a questão de acreditar, né? Você ensinar alguma coisa que você acredita. Eu vou só fazer uma observação aqui, que eu escrevi uma faça, mensagenzinha faça. para a Suzilene, que fez aquela pergunta, porque eu entrei por outro perfil. Eu tenho dois perfis. E quando eu comecei a live, eu não percebi que eu estava com o perfil ana.kifuri, tá? Então eu Tá. vi aqui uma mensagem perdida para o Luiz Carlos Nardi, que sempre assiste as nossas lives. Ele tentou entrar e não conseguiu. Então, mas eu vi que Entendi. muitas pessoas que sabem que eu tenho os dois perfis entraram por aqui, né? Mas depois eu vou divulgar, vou passar para lá. Então, só estou pedindo para a Tá Suzilene, viu, certo. Suzilene? Avisar o Luiz Carlos que eu vi uma mensagem dele na hora que eu fui divulgar a live, que ele estava perdido, onde ia. Obrigada, Paulo. Desculpa te interromper. E eu Agradeço. agradeço imensamente, porque as pessoas que estão aqui hoje, elas estão porque procuraram muito achar a gente, viu? Porque queriam muito assistir Com você. Você está certeza. de parabéns. Porque eu dei um Que bom. endereço e fui para o outro. Mas as pessoas foram atrás. Obrigada, Ora, né? Que Suzilene. bom. Então vamos lá. Então, Ana, você vê, esse desafio de ser professor me levou a melhorar essa minha competência de comunicação, né?
Então, como explicar? Isso me ajudou porque, sendo professor, me comunicando bem, todos os projetos que eu tinha para apresentar na organização, eles me convidavam porque eu organizava os projetos, né? Ajudava lá junto com a equipe. E quando eu iria apresentar, ó, tem até aluno meu aqui, fala professor. E aí, tudo bem, Leandro? Então, Grande abraço. E assim, essa forma de explicar, né? Então eu apresentava lá para a diretoria executiva da Scopus e também do banco, né? E era o proprietário da Scopus na ocasião, esses projetos. Então isso me dava um certo know-how. E disso fomos trabalhando sempre em grupo, equipes, implementação, projetos de melhoria contínua, mapeamento de processos, escrita de processos, de perfil de papel, enfim, uma variedade de trabalhos, né, e projetos envolvidos, onde que quando tinha que se posicionar, né, nesse ambiente com pessoas, eu me posicionava. Então, olha só, você desenvolver a sua comunicação é algo muito importante. Mas o desenvolver da comunicação, ele caminha junto com o seu autodesenvolvimento. Porque você precisa de um autoconhecimento, né? Ou seja, dentro de você, você precisa ter uma comunicação interna muito boa, né? Aí eu estou vendo aqui que tem a Paula, está aqui o João Paulo, né? Tem a minha irmã também está assistindo. Oi para todo mundo. E quando você começa a ter um bom conhecimento sobre você, você começa a se autoliderar melhor, o seu diálogo interno melhora, tá? E quando o seu diálogo interno melhora, você também consegue colocar isso, tá? Para fora, ou seja, você isso. começa a ver as pessoas e melhorar a sua comunicação com elas. Ou seja, Tem um um... processo de liderança, ele vai estar enraizado na sua autoliderança. Então, eu costumo dizer o seguinte, faço um comparativo com uma árvore, né? Então, uma árvore, você tem o tronco, tem os galhos, depois flores e frutos, né? Mas o que você acha que uma árvore, ela vai ter os galhos, uma copa bonita, flores e frutos, se ela tiver uma raiz só? Muitas vezes não. Então a árvore, ela tem algo que a gente não vê, que é uma estrutura que a sustenta. Então eu vejo que a questão do autodesenvolvimento, o autoconhecimento, é essa estrutura que você acaba por desenvolver, que mantém e que dá sustentação a tudo aquilo que você coloca para fora. Tá? Aqui é o Flávio, né? meu professor lá do curso, a minha irmã, a família inteira aqui, viu? Tá. Legal, Eu gente. tô vendo. Legal, o professor José Luiz, né? José Luiz, amigão meu, foi diretor da Unip muito tempo aqui de Rio Preto, né? Que bom tê-los aqui e falar sobre esse tema que eu amo falar sobre isso. Então, o processo de liderança na vida, ele foi colocando dessa forma, Ana. Então, eu quero, assim, deixar bem registrado. Não tenha receio de enfrentar aquilo que a vida te coloca. Todo desafio, ele traz em si a semente de uma grande conquista na sua vida. Então, se você correr do desafio, você está correndo da semente que vai gerar algo bom para você. Uhum. Então, não Sobre, corra. como... Enfrente o sobre, desafio. Sobre comunicação, Paulo, uma coisa, só voltando um pouquinho para eu não perder meu raciocínio, eu achei interessante, você estava falando de professor, comunicação, né, organização. É muito comum a gente ver pessoas, eu acredito que professor também tem um pouco dessa liderança, né, como você está dando os exemplos muito ricos. E é interessante a gente ouvir falar, uma Professores são pessoa líderes, sabe. Ana. Exatamente. Então, assim, a gente ouve falar muito assim, aquela pessoa sabe muito, mas a hora que entra na sala de aula é um horror, né? Então, aquela pessoa não conseguiu essa organização interna para conseguir colocar para fora aquilo que ela sabe. Né? Então, ela não consegue liderar uma sala de aula, ela não consegue liderar aqueles alunos, né? Que vão ouvir aquilo que ela está orientando. Então, acho que
é outra fala interessante dessa questão. Bom, se você entrar na comunicação, a gente fica aqui 2 dias, né? Dá para fazer um Se a workshop. gente for falar de... Com certeza. Então é o seguinte, a expressão externa sua é um reflexo da sua expressão interna, né? Então, quando você vai colocar isso, de certa forma, você precisa saber que a outra pessoa, ela tem um mundo dela, a vida dela, ela tem um interior dela, as experiências são dela, é uma pessoa única, é uma pessoa exclusiva, é uma pessoa irrepetível. Só aquela pessoa, naquele momento, com aquelas experiências de vida, é que experienciaram o que só ela experienciou. Então, Sim, eu tenho as minhas experiências e elas delas. Como que eu posso querer que ela entenda, com base na minha visão, o que eu quero colocar para ela? Então, o exatamente. emissor, né, porque o diálogo ele tem o emissor e o emissor ele tem essa responsabilidade de colocar da maneira mais clara possível. E se não for compreendido, poder colocar de uma outra forma. Né? Até como professor, quando comecei, falava assim, vocês entenderam? Né? Não, ele não tem obrigação nenhuma de entender, eu que tenho a obrigação de me fazer claro. Então hoje eu pergunto, eu me fiz claro? Né? Então é diferente essa abordagem porque a responsabilidade é minha. Tá? E de certa forma também de criar situações diferentes e formas diferentes para poder explicar aquilo. Né? Então eu queria dizer que a comunicação, ela sim, é algo fundamental no processo de liderança. E eu queria assim colocar que trabalhei em organizações até 2014, depois fiz uma transição de carreira, fiz as minhas especializações em coaching, né? Para trabalhar no mundo executivo, né? E lá a gente trabalha com as pessoas para poder fazer elas performarem naquele momento, naquele ambiente, naquela função que ela desenvolve, né? Então esse trabalho de coach, quando eu conheci, na verdade eu percebi que há algum tempo eu já fazia um trabalho semelhante na organização, né? Que é esse trabalho de você poder caminhar com alguém estruturando uma forma de atingir um objetivo, né? Então isso é muito importante porque muitas pessoas elas têm uma ideia, têm a vontade, mas não sabem como colocar aquilo de uma forma que rode, que aconteça, né? Ou ela tem uma ideia que quer o resultado já para amanhã, né? É. Então, enfim, o coach foi um trabalho e uma formação importante que eu desenvolvi e que desenvolvo ainda, né, com as organizações, com líderes, para que eles possam atingir os resultados almejados, tá? Fiz essa transição de carreira, trabalho desde então como professor e também com treinamento, palestra, e aí surgiu disso a oportunidade do livro. Este livro, Formação de Líderes em Alta Performance, tá? Eu fui convidado pela editora e foi um processo mais ou menos seletivo de escrita de artigo sobre liderança. Eu escrevi esse artigo com base na minha experiência de vida e mandei para eles. E esse artigo foi selecionado. Quando foi selecionado, Paulo, só me o editor fala. me disse o seguinte, poxa, diga. Não, só me fala, eu tô digitando aqui o nome do livro para deixar como referência. Formação de Líderes em Alta Performance, editora, E, auto, edi, é, a editora é Unisv, é UNISV. Tá? Na verdade, são 18 autores, né? Então, nós tem 18 capítulos das pessoas que no Brasil falam sobre liderança. Tá? Então, Uhum, aqui tem pessoas que são palestrantes, tem profissionais gabaritados e tem pessoas com experiência de vida em liderança. E foi tão isso. interessante que quando surgiu a organização desse livro, e o editor me ligou, ele falou o seguinte, ó, o seu capítulo, ele vai ser o último capítulo, porque é o capítulo que vai fechar o livro.
porque ele traz Nossa, é um conteúdo maravilhoso esse aplicado. capítulo. Então as pessoas olham e podem ler o livro com várias teorias e lá no final eles podem ter uma comprovação prática, né? E eu escrevi aqui 10 princípios, né, sobre liderança, sendo eles 5 para autoliderança e 5 para a liderança, tá? Baseado na minha história de vida. Então, eu fiz isso com muito amor. Por quê? Porque eu acho que a gente, na vida, tem que deixar aquilo que a gente aprende e consegue superar e de que forma, como um testemunho para aqueles que vêm. Porque nessa história de vida, a gente tem que ir passando o bastão, né, Ana? A gente recebe daqueles que nos precederam, né? E a gente vai passando para aqueles que vão nos suceder, ok? Então eu acredito que um mundo melhor só pode acontecer se eu der a devida qualidade na passagem desse bastão. Se quiser, pode entrar em contato comigo, que eu também tenho para fornecer, e ainda vai ganhar uma dedicatória. É isso aí. Esse capítulo ele é fabuloso justamente por conta dessa questão prática, né? Como o Mané colocou no começo da live, a questão de nasci pronto para aprender e desenvolver, né? Exatamente isso que a gente vê nesse livro, em tudo que você fala, né? O que me fez chamar você aqui também, além da amizade, mas eu não chamo as pessoas aqui só porque elas são amigos, porque aqui não é só um café, né? Eu acho que eu sou psicóloga e sou formadora de opinião, então eu preciso trazer pessoas que comunguem comigo, né? Um pouco de ciência, muito de estudo e competência, né? E muitas vezes até mais que eu em muitas coisas, né? Mesmo na psicologia e outras áreas, com certeza, absolutamente. Então, assim, o que eu admiro muito em você é justamente essa tua história de vida, né? Que é uma história incrível, né? Só ela sozinha dá uma live já para você fazer, né? E eu Verdade. acho que é muito bacana. E eu lembro quando você com a Paula chegaram no consultório para me entregar esse livro, a alegria que você estava, né? O orgulho dela e a sua alegria, a sua felicidade, o seu sorriso. Nossa, parece que eu estou vendo vocês entrando. Então, esse amor, essa espontaneidade, né? Não, é só um capítulozinho, me convidaram para fazer. A gente, às vezes, confunde humildade, né? Você falou agora, quando a gente fala assim, vocês entenderam? Ou então, será que eu fui claro? Isso mostra essa humildade, né? Eu sou humilde, mas eu reconheço que eu estudei, eu fiz um bom trabalho e isso foi legal, né? E quando você fala, por exemplo, se as pessoas entenderam, você está jogando para elas, né, o erro. Se elas não entenderam, o problema delas. Agora, se você diz, gente, eu estou sendo clara, você já está dizendo o seguinte, me ajudem a explicar melhor, me digam onde eu não estou. E é interessante isso, eu gosto bastante disso, né? Essa questão da humildade, da clareza, a história de vida trazida junto com o profissional, né? Eu, com 30 anos de carreira, quando eu comecei a carreira, eu não abria a boca para falar de mim. Mas eu percebi ao longo do tempo, principalmente quando eu entrei na terapia comportamental, depois na cognitivo-comportamental, o trabalho, ele é mais interativo, eu consigo perceber que o fato dos clientes não me verem como aquela psicóloga distante, que já fez assim 35 anos só de psicanálise, de psicoterapia, de análise, sei lá, as pessoas não sentem aquele distanciamento. Então, quando as pessoas... Eu lembro até hoje uma vez que eu disse que isso me deixa ansiosa também. O cliente olhou e falou assim, como assim? Né? Sim, a gente fica ansiosa. E foi tão importante, porque eles dizem o seguinte, poxa vida, se essa profissional que está ajudando pra caramba na minha vida, ela tem ansiedade, né, também, quer dizer que eu posso continuar a minha vida sendo ansioso. Eu só tenho que arrumar um caminho para conseguir lidar com isso, que é a tal da regulação emocional, né? Sim. Então é isso. A Não, Suzilene gostou da dica e eu queria que, Luiz Carlos, você está me ouvindo? Eu vi a sua mensagem a hora que eu baixei aqui, que deu um problema na minha internet. Se me desculpe, eu entrei num outro perfil de Instagram que eu tenho. Fiquei muito feliz que você me enviou mensagem e que você está aqui, tá? Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez.
Paulo, desculpa, Então, me empolguei. não, você tá certo. Foi ótima essa contribuição. E é isso mesmo. E assim, para a gente tratar essa questão então da liderança no home office, que é a situação que a gente está vivendo, né? A liderança, ela acima de tudo é baseada numa relação de confiança, né? Então, se você Sim, confia na sua equipe e se a sua equipe confia em você. Isso implica em várias situações que são respaldadas pelo que você fala e como você se comporta como líder, né? Então, quando você está no ambiente, você dá o exemplo, você vê as pessoas, só o fato de você chegar, as pessoas estão te olhando. Se você está no ritmo, elas também estão no ritmo, enfim. Bom, e agora que a gente está todo mundo separado, né? E aí cada um está na sua casa, aqueles que têm filhos, o filho está em casa, está fazendo aula em casa, você está tendo que trabalhar, às vezes tem um computador só, tem que ficar mediando, um usa celular, outro usa computador. Se tem dois computadores, tudo bem, mas tem uma certa interrupção, né? O fato também de você ficar mais à vontade, né? Porque a tua casa tem um ambiente de descontração, né? E você exato. vai usar para o trabalho. Então, por exemplo, eu vou falar do homem e vou falar um pouco da mulher. O homem, ele tem a característica de focar, né? Dar o foco, né? Ele está trabalhando naquilo ali, ele vai dar aquele foco, e aí como é que fica quando uma situação pessoal da família que está em casa interrompe ele, né? Então, assim, ele tem que quebrar aquele ritmo, né? Aquela sequência de raciocínio, de lógica que ele estava do trabalho, né? De seguir uma meta, um objetivo, né? Muitas vezes ali com todas as responsabilidades que vêm do seu líder, né? Então, estou falando do liderado em casa, ele tem que interromper isso, depois retomar. Como que fica essa situação, né? Ele está também com uma preocupação, assim, igual o programinha de computador fica rodando, assim, em paralelo, né? É Consumindo isso. energia. Ele está preocupado com a família, ele está É. preocupado consigo mesmo, a questão de contrai corona, não contrai corona, né? Eu tenho que proteger a família, eu tenho que ter os cuidados e tudo mais. Então, como que é a produtividade desse funcionário? Então, eu vou falar para o líder e vou falar para o funcionário, né, para o liderado, para o colaborador. Líder, evite pensamentos de julgamento. Então, por exemplo, você não está mais no ambiente que você olha o teu funcionário, está lá trabalhando, ele está na casa dele. Ele pode ter uma série de fatores ali que impedem. A qualidade da internet dele pode não ser das melhores, como ele tinha na empresa, o computador dele pode não ser dos melhores, né? Ele tem interrupções. Então, como que é que a gente vai fazer para liderar isso? Né? É muito importante ter essa sensibilidade. Isso é um processo de empatia, né? De tentar se colocar no lugar do outro para ver o que ele está vivendo. Isso. E para que eu possa fazer isso, há necessidade de um diálogo de respeito, franco, tá? Um diálogo que mostra o comprometimento do líder, da sua pessoa como líder, com aquela pessoa, com aquela vida. Né? Então, olha só, você liga para ele quando você tem que tratar assuntos, como você está. Já não vai dando direto, olha, faz isso, faz aquilo, faz o outro. Como você está? Primeiro a pessoa, né? Porque você vai tratar ele como um ser humano, com a vida dele que é importante para você. A vida dele é importante para você porque a partir daquela vida ele pode desenvolver um comportamento que vai fazer com que você atinja as suas metas como líder. Então, a vida dele é importante para você. Pergunte isso para ele, como você está. Depois, falou assim, olha, nós temos esse objetivo a ser atingido. Como que você pode contribuir com a sua realidade para atingir esse objetivo? Né? Então, assim, evitar questões, por que não fez isso? Gente, às vezes eu já vi chefe dar dura por áudio no WhatsApp. Imagina o liderado abrir esse áudio lá da família, a família ouvir, o chefe chamar a atenção dele. Como fica o clima dentro da família dele? Né? Então, E assim, a Paulo, gente tem que pensar em tudo isso, a gente tem que ter essa empatia, esse cuidado, esse respeito. Né? Pode falar.
Não, é uma coisa interessante porque você está dizendo, né, isso, e eu atendo pessoas que estão em home office, vários, inclusive, em várias áreas, né, todas as áreas que é possível atender em home office, acho que eu só não atendo dentista, que o meu dentista eu queria que ele fizesse uma restauração para mim em home office, ele falou que não tem jeito, né, mas então, assim, tirando o dentista e poucos outros, né, os médicos, também, mas brincadeiras à parte, tem muita gente que está lá na lida, né? Não somos só nós. Mas, Sim. enfim, eu tenho muitos clientes que estão em home office e eles estão sentindo uma dificuldade imensa justamente por conta dessa cobrança, porque o chefe acha que eles não estão trabalhando. Então, eles estão sendo tratados com ameaças, e eu vou te falar, enquanto eu falo com você, eu lembrei de 3 pessoas, né? De uma cobrança grosseira, de uma cobrança absurda em cima deles, né? Então, eu acho Uhum. que isso que você está falando é extremamente pertinente, né? E só assim, aproveitando que eu te cortei, o Luiz Carlos, que ele não pode faltar nas minhas lives, por isso que eu já mandei recado para ele, né? Ele disse: quem não passa o Muito bom, Luiz bastão, Carlos. não vê. Oi? Muito bom, Nossa, Luiz Carlos, sua presença. é, quem não passa o bastão não vê em suas experiências, não vê suas experiências fluírem por outros profissionais nas diversas áreas, né? E ele agradece aqui. Então eu acho que tem tudo a ver também, né? Tudo a ver. Né? Então, assim, como que a gente prepara, né? O mundo caminha, né? As gerações todas nesse sentido, né? Eu recebi e eu, como a minha responsabilidade com esse momento da vida, com a minha vida e com a vida das outras pessoas, ela passa por um filtro de como eu vou passar esse bastão, né? Isso está na minha escolha, Ana, porque a única coisa que a vida não nos tira, ou melhor, que ela respeita é a nossa escolha. Então, como que você se vê como pessoa e como que você vê o futuro? O que que você quer deixar de legado para essa vida, né? Então, assim, às vezes muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, né? E eu gosto de falar muito sobre isso. É a pergunta que não quer calar. Quando você estiver lá no final da sua vida e você olhar para o caminho percorrido, quais serão as suas lembranças? Foi bom? Foi prazeroso? Né? Então, assim, eu tenho aqui um filme muito legal, que é esse filme aqui, ó. Não sei se alguém conhece, se chama Mr. Holland, Professor Adorável. No final Deixa desse eu colocar filme, aqui. ele tem uma cena, Miss. é, Mr. Holland, Holland com H, né? Professor Uhum. Adorável. Ele talvez você até Pode ir encontre no falando. YouTube. Ele no final, ele tem uma cena, vou dar um fora aí. Mas é para poder pegar o Ah, seguinte. vai dar um spoiler. É um spoiler. Uhum. No final, quando ele vai se aposentar, existe um movimento muito grande na cidade para fazer uma homenagem para ele. E vem alunos de todas as turmas que ele lecionou. E fazem uma homenagem. E dentre os alunos, vem a governadora do estado, que foi aluna dele. E aí ela faz uma homenagem para ele dizendo o seguinte: você tinha muitos planos, você queria fazer a sua orquestra, tudo, e talvez se aposentando agora não ter conseguido fazer a sua orquestra, você pode se achar uma pessoa frustrada ou fracassada. E ela fala assim, e aí você se engana. Por quê? Você atingiu um sucesso que você não tem noção. Cada uma dessas pessoas aqui, o Senhor tocou. Então, nós somos a sinfonia da sua vida. Nossa. E ela faz essa homenagem. Então, assim, é um filme que prepara as toalhas para chorar. Porque eu sempre me emociono quando eu vejo essa cena. Então, assim, ao final de tudo aquilo que você fez ou vai fazer na sua vida, como que você vai querer? E aí você tem a escolha de fazer o seguinte, ó, escolha sempre fazer o melhor, escolha sempre contribuir, sempre ajudar, nunca atrapalhar, escolha fazer as coisas sem receber algo em troca, escolha fazer as coisas simplesmente pelo fato de fazer bem feito, fazer uma obra bem feita. Enfim, tudo isso te traz aquilo que todo mundo procura, que é a felicidade, é a realização. Quando você faz bem feito, você não fica devendo nada para o seu passado.
Então, quando você não fica devendo nada para o seu passado, no momento futuro, você olha para esse passado e você não tem nada que te amarre lá. Ou seja, foi um passado que ficou registrado, não muda, e que você fez o seu melhor. Isso traduz uma vida de sucesso. Tá? Então, às vezes, as pessoas ficam, não, porque quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, a felicidade é agora. Eu estou fazendo isso daqui agora com o maior amor e carinho. Tudo que eu aprendi na minha vida, nesses 48 anos de vida, 48, já o spoiler aqui, sou eu, aqui e agora. Né? Dizendo para isso, da importância disso. Então, assim, sou eu aqui agora, passando meu bastão, com carinho, com dedicação, com amor, para você que me ouve ou vai me ouvir, né? Para que você seja uma pessoa melhor e se precisar, conte comigo. Entre em contato, estou à disposição. Né? Então, essa relação de liderança, ela precisa ser uma relação que acredita naquela outra pessoa. E quando eu te falei que o professor é líder, o professor é aquela pessoa que acredita muito mais naquela pessoa, no que ela pode vir a ser, do que aquela pessoa tem condições de pensar sobre ela. Então eu vejo os alunos e eu dou aula para eles e eu sei que daí a alguns anos eu vou vê-los numa situação totalmente diferente. E que tem muitas palavras que eu digo naquele momento que eles não têm condições de compreender. Mas eu tenho muitos relatos de alunos que depois de se formam em empresas me mandam os comunicados. Professor, obrigado, agora estou entendendo aquilo que o senhor falava lá. Ou seja, Isso. mas foi plantada a semente, né? Foi plantada a semente. Então você vê, como tem aquela teoria do Abraham Maslow, da pirâmide, né, Ana? A questão do nível 1, da segurança, né, dos recursos físicos, ou seja, você tirou o funcionário de dentro da empresa, tirou dentro do estabelecimento, tinha uma estrutura redondinha, tinha horário para chegar, picar ponto, ir para o almoço, tinha uniforme, não tem, tirou. Como que ele está se organizando em relação a tudo isso na casa dele? Né? Então, o líder tem que se preocupar com essas coisas, tem que ter essa visão, porque ele tem que ver como que está a estrutura desse funcionário lá, para depois exigir dele que ele tenha uma ação, né, de produtividade e tudo mais. Né? Então, ou seja, ajudá-lo na organização do seu ambiente de trabalho home office é uma função do líder. Tá? Não é simplesmente deixar. Inclusive, grandes empresas mandam computadores. A Natura mandou uma cadeira ergonômica com apoio de pé para todos os funcionários dela, sem necessidade de devolução, como uma ação para poder ter um conforto. Então, assim, são ações de apoio que você tem, né? Mas ninguém tira a maior das ações. É você entrar em contato com esse seu liderado e falar assim, como você está? Do que você precisa para fazer o seu trabalho? Em que eu posso te ajudar? Porque uma pessoa que se sente apoiada, ela vai longe. Tá? E o líder ele tem esse papel. Tá? E com dar certeza. feedback. Olha, como que você está indo? Né? Olha, você está indo bem? Não, olha, isso daqui, você pode melhorar nesse ponto? Não. Enfim, é a negociação. Né? E aí entra na negociação, entra mais uma outra situação, porque a gente fala de vendas, né? E todo mundo fala assim, não gosto de vender. Né? Olha, tem até o Paulo aqui, foi meu tutor, o João, meu aluno. Né? Obrigado, pessoal, pela presença. Então, você olha para essa comunicação, esse feedback, esse acordo, nada mais é do que um respeito humano com aquela pessoa que contribui com os resultados seus, com os resultados da empresa. Ele precisa do resultado, você precisa do resultado, e nesse meio nós somos as pessoas que fazem os resultados acontecer. Como que a gente faz? Por meio da união, do trabalho em equipe. E como que acontece o trabalho em equipe? Numa relação respeitosa, de confiança, de uma comunicação clara, sem ficar escondendo, de jogo limpo, onde que um ajuda o outro, tá? Então, todos esses detalhes, eles são muito importantes, né? Então, combina o jogo, né?
olha, nós vamos falar sobre produtividade pela manhã, todos os dias, na equipe, numa videoconferência, né? A tecnologia está aí para nos ajudar nisso. E dessa forma, combinando o jogo, a gente acompanha, utiliza uma plataforma aí online de registro, né? O Google Drive, os documentos compartilháveis para ir acompanhando, para registrando, né? Enfim, mas cuidado, porque se ele não chegou naquela produtividade, às vezes você vai correr o risco de ir para o julgamento. E o julgamento pode ter essa frase que você falou, Ana. Ah, ele não está trabalhando, ele não está fazendo nada. Se você começar a pensar dessa forma, quando você for se comunicar com ele, será que você vai respeitá-lo? Ou você vai já chegar chamando atenção, sem antes perguntar como está, como foi o seu dia, e aí, olha, nós temos esses resultados, aconteceu alguma coisa, posso ajudar, né? Enfim, entender a situação e não se... Porque o potencial daquela pessoa, ajuda a desenvolver ele e acredita que ele vai ter condições de atingir aquele objetivo por meio da sua contribuição, da sua colaboração. Paulo, Então, falei tá bastante, Ana. sensacional. Eu só queria te dar um alô. Não, o que você está falando, assim, eu tô, como diria minha avó, embevecida. Palavra para procurar no dicionário. O que quer dizer embevecida? Com certeza é algo muito Embevecida. bom. Mas, assim, só avisando você, nós estamos com 52 minutos de live, então daqui a pouquinho a gente tem que encerrar já, né? Passou rápido, hein? Nossa, passam todas as lives, você não tem noção como eu sofro aqui. Eu faço o papel da advogada do diabo, de ter que encerrar as lives, né? Porque a gente quer continuar, continuar, e é difícil. Mas, assim, gostaria que você fizesse um fechamentozinho aí, uns 5 minutinhos. Cinco Então, minutos assim, não é nada. é rapidinho, tá? Vou falar bem rápido. Então, eu vou puxar um gancho aqui do livro, tá? Né? E nesse livro eu coloquei 10 princípios. Então, assim, para a autoliderança, os princípios são... Vou dar o nome aqui, depois vocês leem no livro. A iniciativa, ter iniciativa, isso é um princípio de autoliderança, né? Porque se você não inicia nada, nada acontece. O mundo existe, está tudo estático até que você tenha uma ação de transformar aquilo, tá? Você precisa ter vontade, você precisa querer, né? E querer vir de dentro, né? Então, assim, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero transformar o meu ambiente, eu quero ajudar pessoas, enfim. Você precisa ter responsabilidade. A responsabilidade faz com que você continue fazendo, apesar das dificuldades que você encontrar pelo caminho. Você precisa ter Exatamente. clareza nos objetivos. O que é clareza nos objetivos? Quem não tem clareza do que quer não escolhe nada. E você precisa escolher. Enquanto você não escolhe, você não caminha, você não faz nada. Isso é aquilo que nós chamamos de tomada de decisão, né? Enquanto você não decide, a coisa não acontece. E o último princípio da autoliderança é acreditar. Você precisa acreditar que aquilo é possível. Ou, em outras palavras, você precisa ter fé. Tá? Aí os 5 princípios para a liderança. Conhecer sua equipe. Conhecer a equipe não é, fulano, beltrano, nome, não. Como esse fulano é. Como ele age. Ele é uma pessoa com tal perfil, ele é uma pessoa mais visual, mais auditiva, como que ele aprende, como que ele executa, conhecer a vida dele, ele tem família, ele tem filhos, conheça a pessoa. Depois, comunicação assertiva, uma boa comunicação, né? Desenvolva a sua comunicação. Agora, mais que nunca, a sua comunicação verbal, o que você fala, o que você escreve, tem que ser show de bola, para poder ser compreendido como você deseja. Confiança. Estabeleça relações de confiança. Faça pelos outros e também permita que eles façam por você. Tá?
e faça uma gestão com base em motivação, certo? Utilize os recursos tecnológicos para acompanhar, fazer gestão, mas sempre com a motivação. E o último propósito da liderança, o último item da liderança é: tenha um propósito. E normalmente o propósito é o seguinte: ele está muito ligado com aquilo que você quer deixar de mensagem da sua vida para a vida dessas outras pessoas. Tá? Então, seria o propósito, muito além da meta e dos objetivos a serem atingidos, é aquilo que você marca na vida daquela pessoa que você lidera. Tá? Então, esses itens ou princípios estão no livro, fiquem à vontade. E aí tem nas livrarias, mas se vocês podem comprar pela internet, mas se precisarem, entre em contato comigo, também tem, ainda vai ganhar um autógrafo. Isso mesmo. Ana, Ai, o home office, respeito, entenda a situação do outro, processo de empatia, não julgue antes de conhecer os fatos, comunique-se bem, tá? E a mesma situação que você pode estar vivendo na sua família, na sua casa, como líder, ele também pode estar vivendo uma situação diferente. Então, compreendam as situações de ambos, entrem num acordo, tá? Dê feedback, né? Olha, isso está bem, isso não está bem, podemos melhorar isso, aquilo outro, e caminhem como equipe. A gente tem que driblar essas situações. Era bem perfeito. isso daí. Consegui fechar em 5 minutos? Nossa, conseguiu e ainda sobrou aí Nossa, 3 minutos e meio, tá? Sheila, um abração. Eu quero agradecer. Sheila também é psicóloga, tá? Lá de Isso. Uberaba, minha, mas está tudo bem. A Malu, né? Continato, Eu Marigor. quero agradecer. Obrigado. Quero agradecer muito você, Paulo, por você ter vindo. Quero agradecer muito todos vocês que me perdoem, inclusive, por eu ter feito a live no outro perfil, tá? Mas eu vou deixar também no perfil do Psico Ana Cristina Penteado Lopes, eu vou colocar lá, né? Porque eu sempre baixo para colocar no YouTube, então eu vou colocar também no IGTV da Ana Cristina. Eu agradeço muito, Paulo, né? Quanta vontade, quem assistiu as minhas lives sabe que eu sempre cito você aqui, né? Quando você nos assiste, para mim é um orgulho. Hoje foi uma honra maior ainda ter você aqui para estar comigo. Gente, um beijo para todos, Ana, que Deus abençoe. Muito obrigado. Foi uma tremenda oportunidade. Tem muitos assuntos que a gente pode aprofundar. Eu tenho certeza que haverá outros momentos. O pessoal que esteve aí, que vai assistir, meu muito obrigado também. É sempre muito bom falar sobre isso. Tá? Se cuidem. Isso aí. Né? E pessoal, até amor. sábado que vem. Até sábado que vem. Sábado que vem teremos o assunto sustentabilidade. Vai ser muito brilhante esse assunto. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Gente, um abração. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau. Amém.